Fala galera, vamos começar mais uma coletiva do Grêmio. Coletiva do Bom, Romildo boa Bolzan noite, e presidente do Romildo diretor Bolzan Kevin. e diretor Kevin Pós-jogo contra Krieger. o Eu posso fazer uma Caxias. pergunta para cada um. Eu queria ouvir de vocês, Kevin, a primeira impressão aí sobre o time de transição do Grêmio nesta estreia do Campeonato Gaúcho. E presidente Romildo Bolzan, aproveitando a oportunidade, o senhor pode confirmar se o acordo de saída com o Douglas Costa efetivamente está assinado e se existe ou não aquela cláusula que impede ele de jogar em outro clube do futebol brasileiro? Muito obrigado. Boa noite, Gabardo. Nós tínhamos um grande desafio de fazer uma partida diferente do que nós vimos fazendo. Até então a gente tinha feito todas as partidas disputando um brasileiro de aspirantes, onde fomos campeões, e no final do ano passado nós fomos chamados pelo nosso presidente, pelo vice-presidente Denis Abraão, diretor Serginho e nosso executivo Serri, para que nós nos preparássemos para começar o Campeonato Gaúcho. Tendo toda a confiança, tendo todo o suporte, mas era algo diferente, onde não sairíamos de uma disputa de categoria de base, de aspirantes, e estaríamos disputando 3 pontos. Estaríamos estreando na arena com um certo peso, aonde os nossos atletas sabiam que tinham que atuar de forma diferente e que tinham que buscar os 3 pontos. E isso foi muito bem trabalhado desde o dia 3, através de um planejamento em conjunto dentro do departamento profissional, onde a transição faz parte há mais de 5 anos, e cada vez mais a gente tem a confiança, tanto do nosso conselho de administração, como tem a confiança do departamento de futebol. Então, nós podíamos estar aqui daqui a pouco nem estando com 3 pontos, e nós teríamos a mesma convicção. Mas é muito bom a gente começar uma temporada, né, dando esse alento, essa alegria ao nosso torcedor. E a gente precisa aqui parabenizar os nossos atletas por terem competido, por terem disputado cada minuto dessa partida. E a gente conseguiu sair com os 3 pontos, que é muito importante para dar tranquilidade à nossa equipe principal, continuar se preparando para uma pré-temporada que está sendo muito bem feita, completamente integrada entre o time principal e o time de transição. Deixe um like e se inscrevam no canal. O assunto do Douglas Costa é um assunto praticamente já resolvido, já encerrado. Ele é um assunto que todas as partes assinaram. A última documentação que viria da Itália praticamente também já está liquidada, já está resolvida. E existem cláusulas de confidencialidade ali, mas uma situação era um negócio para fora e a outra situação era um negócio se tivesse um clube brasileiro que se apresentasse para fazer o concurso. Eram duas situações de pagamento diferentes. E não sei exatamente como vai se confirmar, mas a tendência, pelo que eu entendi e vi hoje, praticamente se confirma a situação dos Estados Unidos. Então, essa é uma situação que fica. Mas como tem uma cláusula de confidencialidade, haviam 2 situações de negócio, isso é verdadeiro, mas eu não posso abrir os números aqui por uma questão de respeito àquilo que foi estabelecido entre as partes. Coletiva pós-jogo, Grêmio 2, X1 Caxias. Boa noite, presidente Romildo, Kevin Krieger. Eu queria perguntar também aos dois, mas primeiro ao Kevin, sobre a expectativa em cima de alguns nomes como o Elias, que hoje acabou nessa estreia aí do Grêmio no Campeonato Gaúcho, marcando em 2 oportunidades, e é um jogador que, na reta final da temporada passada, quando o Grêmio brigava para não cair, até aqui para o time principal. É um jogador, e assim como o Elias, outros desse grupo de transição podem, na medida do possível, já para o início da Série B, que vem por aí no restante da temporada, subirem novamente para o elenco profissional. O Elias tem essa expectativa e há outros atletas que tenham essa expectativa, assim como o Elias. E ao presidente Romildo Bolzan Júnior, eu gostaria de perguntar sobre a relação com a torcida. A gente viu mais uma vez na arena algumas palavras, alguns xingamentos feitos diretamente ao senhor presidente. E também a torcida reclamando muito em relação a preço de ingressos e a relação da direção com o torcedor do. Como que o senhor, como presidente, e até todo o conselho de administração pretende lidar com essa relação com a torcida para o restante de temporada e também a possibilidade, talvez, de diminuição do preço de ingressos?
Boa noite, Lucas. A questão do Elias e de outros atletas, ela está sendo trabalhada diariamente, não só apenas neste momento. O ano passado, por exemplo, o Elias ficou um tempo dentro do departamento profissional no time principal, retorna para a transição para poder disputar o Campeonato Brasileiro de Aspirantes, acaba se tornando goleador e um dos melhores jogadores, ou até o melhor jogador da competição. Depois disso, ele acaba indo para o profissional de novo, faz algumas partidas, vai bem, mas a gente teve muita dificuldade no final do ano passado. Então, esse trabalho dele ter se apresentado para vir conosco, participar do grupo de transição, junto com o Pedro, junto com o Guedes, junto com o goleiro Adriel e o goleiro Felipe, para somar nesse processo e iniciar o campeonato. Então, todos esses jogadores, tanto eles quanto os outros, e os que não participaram, inclusive, estão sendo analisados, estão sendo avaliados pela comissão técnica dentro do que o time principal vai precisar. Isso está sendo feito e está sendo muito bem feito. Como é que foi o planejamento? Uma pré-temporada para que a gente possa ter a sustentação física, tática e técnica. Enquanto isso, a transição se prepara para os primeiros jogos. A Copinha São Paulo acaba colocando alguns atletas para treinar e complementar os treinos do time principal, ou seja, a comissão técnica, a direção de futebol do profissional está avaliando dia a dia todos os atletas que hoje estão no time de transição, todos aqueles atletas que participaram da Copa São Paulo, e esse é um trabalho muito bem integrado e que eu não tenho dúvida, esses atletas estarão à disposição e dando suporte para a nossa comissão técnica, dentro do que eles acharem e analisarem que serão os atletas que poderão estar participando do nosso elenco para a disputa da Copa do Brasil, do Campeonato Gaúcho e da Série B. Essa relação com a torcida é extremamente importante e relevante, né? Esse pessoal que estava ali hoje, fez a manifestação, decorre exatamente, talvez, de um entendimento sobre o custo do ingresso. Não que o Grêmio não tenha se esforçado, o Grêmio se esforçou enormemente na sua relação com a Arena, porque é uma relação à parte, é uma discussão à parte. O Grêmio está sempre muito atento a isso, o Grêmio demanda isso, continuará demandando sempre esta situação. Não tem como ser diferente, o Grêmio vai procurar sempre melhorar sua posição em relação a essa situação, ao seu torcedor, ao seu associado, vai procurar melhorar cada vez mais essa posição para ter mais descontos, talvez até isenção é impossível, mas ter mais descontos. Isso depende de uma ampla negociação e a direção atuará nesse sentido. Se eu tivesse que fazer toda uma avaliação aqui dessas questões, eu compreendo perfeitamente ainda a fragilidade que nós temos em função exatamente do que aconteceu ano passado. Reputo a isto, né, muitas dessas manifestações, mas também para esse jogo, essa mesma torcida foi contemplada, e eu não sei como é que foi distribuído, com 200 ingressos gratuitos, coloca a banda, coloca mais alguns ali, não sei como é que isso é feito, operado lá dentro, mas o Grêmio disponibiliza isso para ter um atendimento, de certa forma, aquelas torcidas organizadas, né? E o Grêmio vai procurar, sim, manter essa relação cada vez mais próxima, cada vez mais aberta, cada vez mais digna. Essa história, essa narrativa de que o Grêmio tem uma relação difícil com a sua torcida é absolutamente, está sendo alimentada. Olha, eu vou repetir mais uma vez, a torcida é a razão de ser, o associado é a razão de ser. Nós fizemos todo o possível para fazer, temos agora vamos fazer uma enorme situação, tentar reorganizar mais a possibilidade de associação, revitalizar nosso quadro associativo, dar mais condições para vantagens e tudo mais. Mas essa narrativa tem ficado, e se eu tivesse que analisar profundamente algumas situações que estão sendo articuladas, eu poderia até aprofundar esse debate, mas eu não vou fazer. Eu vou me limitar a dizer o seguinte: a direção do Grêmio vai sempre trabalhar no sentido de melhorar a condição de estar cada vez mais facilitando o acesso do associado e da sua torcida ao estádio. Se agora não foi exatamente a contento, mas foi uma condição muito melhor do que outros clubes fizeram. E cada vez mais vamos procurar melhorar. Já estamos trabalhando esse assunto de uma maneira muito forte para a próxima semana, para o próximo jogo, e vamos ver se a gente consegue ofertar situações bem melhores do que isso. Mas esse é um debate do ponto de vista específico muito mais profundo, mas do ponto de vista da relação com a torcida, o que nós queremos contemplar, na verdade, é a grande massa.
o grande conjunto de associados, é o grande conjunto daqueles que efetivamente estão solidários com o clube, junto com o clube. Mas se tiver que, e aqui eu faço uma situação bastante clara, se tiver que descarregar, descarregue em mim, não descarregue no Grêmio. Né? Nós que já fomos responsáveis por tantas alegrias e aquilo passa desapercebido, agora lamentavelmente, estamos amargando muitas frustrações. E se essas frustrações tiverem que recair sobre a minha pessoa, sem nenhum problema, mas preservem, mantenham e simplesmente se mantenham sempre ativos e se relacionando com o clube, que isso que é verdadeiramente importante. O Kevin falou agora sobre a avaliação constante, né, que a comissão técnica do grupo principal está fazendo, e não só a comissão técnica, imagino que a direção também está fazendo em cima do trabalho aí do grupo da transição e observando os jogos. Então, em cima disso, eu gostaria de saber, principalmente, presidente, se a busca por reforços, já que a gente conhece o atual momento financeiro, o Grêmio tem dito a cada manifestação da direção que o momento financeiro é diferente do que foi nos outros anos. Então eu pergunto se o Grêmio, neste momento, para a busca por reforços e foca nesses jogadores que estão jogando nesse momento, que esses possam vir a reforçar o time, ou se ainda há espaço para buscar mais reforços para o elenco para essa temporada. Inscreva-se no canal. Não, espaço há, não neste momento. Por uma razão muito simples, porque nós fizemos as contratações pontuais mais necessárias que tínhamos. Nós precisávamos de laterais, tivemos que comprar zagueiro, fizemos a compra de zagueiro, tivemos que comprar atacante, compramos atacante, tivemos o Diego, recontratamos o Diego. Então, na verdade, aquilo que nos era mais... fizemos, para mim, uma grande contratação, que foi a própria renovação do Ferreira. Então, esse contexto de situações nos dá a segurança de que temos um time base excepcional para fazer as campanhas que vamos ter neste ano. Mas, neste momento, é muito prudente, é muito organizado, e seria de bom ouvido exatamente examinar aquilo que tu dispõe. Não dá para desconhecer, por exemplo, que esse time que jogou hoje aqui é campeão dos aspirantes do ano passado do Brasil. E ali tem jogadores promissores, e a gente pode perfeitamente usar isso. Nós compramos apenas o lateral direito, nós compramos um lateral esquerdo, compramos um zagueiro, vimos que temos zagueiro, vimos que temos laterais, tem laterais que ainda nem jogaram, mas estão lá também, na possibilidade de logo em seguida entrar. Temos meio campista, temos o atacante, o Elias está integrado no plantel, ele simplesmente baixou para atender essa necessidade, porque exatamente ele deveria ser melhor observado, melhor visto e melhor já se preparando para entrar quando necessário. Então o Grêmio acredita nesse momento sim, que com as aquisições que fez, com a manutenção e com aqueles que estão sendo observados, o Grêmio monta um elenco muito competitivo. Se mais adiante o departamento de futebol sentir necessidade de organizar uma situação de alguma outra que possa ser, por exemplo, né, foi uma pena, mas nós temos duas situações aqui que são importantes serem revisadas. Por exemplo, o Jonathan Robert se pisou. Era um jogador que estava pronto para fazer, creio eu, uma grande temporada. O Douglas era um outro jogador que estava para ficar conosco, mas por uma questão gerencial e de razoabilidade, o ideal seria poder contar com ele durante a temporada, mas não foi possível contar com ele durante a temporada por uma questão gerencial, é impossível, ficava muito caro. O que o Grêmio fez foi o melhor negócio para o clube dentro da oportunidade. Então esses dois jogadores que se contava, nós não temos, mas nós temos em observação, temos a renovação do Ferreira, temos o Janderson, temos também outros jogadores que estão subindo aí. Hoje o Guido recebeu uma oportunidade, o Vini Paulista recebeu oportunidade, o Rildo recebeu oportunidade, tem aí subindo também aí o Rubens que veio lá, fez a copinha, está chegando agora aqui também. Então são jogadores que merecem ser observados. Se tu tem um elenco de formação, se tem um elenco de transição, é exatamente para ter essa possibilidade de complementar o elenco a partir também daquilo que temos. Nós temos 20 e tantos jogadores que foram, além dos comprados, mantidos e mais aqueles que estão aí. Então o Grêmio pode perfeitamente complementar o seu plantel a partir disso. E é isso, galera. Essa aqui foi mais uma entrevista do Romildo e do diretor Kevin. Deixe seu like e se inscreva no canal.